conectando aqui também no YouTube. Bom dia! Hoje no nosso sexto encontro, 4h59 da manhã, 1 minuto para 5 da manhã, no nosso sexto encontro aqui do curso Professor On-Life, o nosso tema é Teita, bom dia, minha querida de Deus. Um abraço para o Wellington. O nosso papo é sobre modelo educativo HiFlex, esse que está na telinha para nós que estamos aqui no curso Professor On-Life. Você que já está na sala, já somos 15 guerreiros da educação aqui na nossa sala. O dia hoje promete para todos nós. Hoje, quarta-feira, 12 de abril, é o nosso sexto encontro aqui de quartas-feiras e é o nosso quinto encontro lá no curso Aprendiz On-Life. Estou muito feliz, muito motivado, aprendendo muito com vocês. Ontem recebi a visita de Gerlândia aqui, aniversariante de ontem. Ela esteve aqui na casa paroquial com seu esposo e dizendo a ela que o que me motiva é esse desejo de aprender. Preciso de gente, preciso de rede para poder me acordar cedinho e aprender. E eu disse que se você quer aprender algo na vida, pega esse código aí. Se você quer aprender algo na vida, ensine para o outro aquilo que você quer aprender. Que quando a gente lê algo, a gente aprende 5%. Quando a gente ensina algo a alguém, a gente aprende 90%. Entendeu, Donato? Porque nós estamos aqui de madrugada. Quando a gente vai ler, se eu fosse pedir para vocês ler sobre HiFlex Education, educação HiFlex, 5%. Agora, quando eu leio sobre isso e busco ensinar para meu filho, para minha filha, para o meu irmão, para alguém, nesse caso aqui para nós, aí sim, o meu nível de aprendizagem, daí a importância lá das metodologias ativas em sala de aula, botar os estudantes a ensinar aos outros estudantes, não é? Ali a apresentação de atividades, de grupos, de dinâmicas. Por isso é bastante inspirador para mim estar toda quarta, 5 da manhã, aprendendo com vocês a partir dessas minhas pesquisas, né? A partir daquilo que eu estou estudando e tal. Hoje com esse modelo HiFlex, você que está aqui no Insta, bem-vindo. Compartilhe depois esse nosso papo para mais gente. O que é educação HiFlex? Diferença entre modelo HiFlex e o nosso modelo de educação On-Life. Como elaborar uma aula HiFlex? Quais os principais desafios e as vantagens da educação HiFlex? Para iniciar nossa conversa de hoje, estamos na semana da Páscoa. Vivenciamos domingo a boa notícia de que Jesus não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito, vinde ver o lugar em que ele estava. E aí, Paula, Vânia, e aí, nós ressuscitamos com Jesus, nós vivenciamos a Páscoa com Jesus no domingo da ressurreição e ainda estamos vivenciando essa Páscoa. Aproveito para desejar a cada um de vocês uma abençoada Páscoa. Ao longo da semana, depois do domingo da ressurreição, a gente celebra a Páscoa. Todo dia é dia de Páscoa, inclusive as leituras nos ajudam a permanecer dentro desse espírito. Gosto muito dessa última parte desse versículo aí, de Mateus 28:6. Vinde ver o lugar em que Jesus estava. Era esse o lugar, era uma caveira, era uma cova, era uma sepultura. Veja os restos. A pergunta que eu faço para mim, Iva Costa, Vanusa Rego, cada um
faz certamente é: veja onde eu estava e veja o que aconteceu com a minha vida depois que eu ressuscitei em Jesus, ou ressuscitei com Jesus. Veja como era Talvaci antes de viver essa experiência profunda com Jesus, antes de se encontrar com Jesus, e veja quem é Talvaci hoje. Que mudança! Olha quem era Talvaci lá atrás. Olha quem é Talvaci hoje. Ressurreição, gente, é isso. É você olhar para trás e ver os sinais de vida acontecendo na sua vida, as mudanças acontecendo na sua vida. Quarta passada e quarta hoje. Que mudanças aconteceram na sua vida? Você viu algum progresso? Você aprendeu coisas novas? Você que está aqui de madrugada com a gente. Sair daqui, modelo educativo Hi-Flex, coisa nova, é novo na sua vida? O que isso vai agregar? Vai ser útil ou não? Isso do ponto de vista do conhecimento, mas do ponto de vista das relações, que pessoas novas, que palavras novas você vai direcionar ao seu esposo, ao seu filho, ao seu estudante? E aí em todas as dimensões, né? Então, ressurreição é olhar o buraco lá atrás. Olha que situação era eu há 50, há 30, 20, 10 anos, um ano, um mês, uma semana, um dia. Olha onde eu estou hoje. Não adianta celebrar a ressurreição de Jesus se a gente não ressuscita junto com ele. O grande dilema muitas vezes é que todo ano a gente celebra a ressurreição de Jesus, ressurreição, e nós continuamos na cova. Qual é a pedra que está impedindo de você sair da sua cova? Que pode ser a sua preguiça, o seu comodismo, o medo ou muitas outras coisas que estão impedindo da gente ressuscitar de verdade. O que não está acontecendo com a gente aqui. Se você está aqui de madrugada com a gente estudando, certamente isso aqui é um sinal evidente de que Jesus ressuscitou e está ressuscitando na vida de cada um de nós. Com essa reflexão, vamos para o primeiro ponto, o que é educação Hi-Flex. Para você que está ouvindo pela primeira vez essa expressão, esse Hi-Flex é a junção das iniciais de duas palavras. Quais são as duas palavras? O Hi vem do híbrido. Em inglês é essa expressão mesmo, hybrid, com esse Y aí, o híbrido, hybrid, a pronúncia eu não estou lembrado bem, mas é isso daqui. Hi das iniciais da palavra flexível, em português flexível, então Hi-Flex. Híbrido, modelo educativo híbrido e flexível. Esse modelo foi proposto por Brian Beatty em 2006. Eu andei curiando esses dias. Ele tem cursos voltados para educação híbrida flexível. Estou aqui olha, na minha, porque eu estou compartilhando outra página, mas estou vendo aqui na minha tela, na outra tela, Hybrid Flexible Course Design, um curso voltado próprio para esse modelo educativo Hi-Flex. Nasce desse desejo de pesquisadores da escola lá de São Francisco, nos Estados Unidos, de democratizar, de universalizar o conhecimento. Está dentro da vibe daqueles que criaram, por exemplo, a Wikipédia, que é a maior enciclopédia do mundo, disponível para todo mundo. Dentro desse espírito de compartilhar, de democratizar o conhecimento, né, de fazer com que o conhecimento seja acessível tanto para o estudante que está em sala de aula, quanto para o estudante que não pode vir para a aula e, portanto, de sua casa acompanhar da mesma forma
o conhecimento e por aí vai, como veremos aqui próprio esse conceito, né? O HyFlex é uma combinação de ensino-aprendizagem presencial, online e outros formatos, possibilitando aos estudantes a flexibilidade de escolher uma variedade de modalidades para estudar uma determinada disciplina ou curso. Esse modelo permite que o estudante tenha a opção de escolher o formato que melhor atende às suas necessidades, habilidades e preferências de aprendizagem. Por exemplo, o HyFlex, usando esse nosso curso aqui, imaginemos que toda quarta, 5 da manhã, quem fosse de Pau do Ferro, no Nato, por exemplo, que corre comigo todo dia, ou quase todo dia, mas sobretudo nas quartas-feiras, e outras, Gil Daci aqui de Pau do Ferro e outras pessoas que são de Pau do Ferro, imaginemos que você de Pau do Ferro, no lugar de participar dessa aula no Google Meet, toda quarta-feira estivesse aqui numa sala, aqui na casa paroquial, comigo, presencial. E Iva Costa, que é de outro estado, outras pessoas que são de outras cidades, Gerlândia aqui, que é de outra cidade, não sei quem é de outras cidades aqui, Elaine, Vessia, não sei. Quem é de outros estados e outras cidades, participariam desta mesma aula que eu realizaria aqui na casa paroquial com o povo de Pau do Ferro, porém acompanharia por meio do Google Meet ou de outra plataforma. Vessia mora em Pau do Ferro. Eu sou ruim de decorar, de saber quem é quem e onde vocês moram. Tudo bem. Para dizer que o modelo HyFlex seria essa flexibilidade, essa liberdade de vocês escolherem entre estar presencialmente aqui ou estar online. Portanto, todos iriam ter acesso a esse conteúdo sobre modelo de educação HyFlex, esse papo que a gente estaria fazendo aqui, de forma tanto presencial quanto online. Por exemplo, ontem, por exemplo, dei aula ontem na Católica, né? De 7 às 10, sou professor de comunicação na Católica. Tem estudantes de Açu, tem estudante de Caraúba, tem estudante de outras cidades que vão lá para a minha aula, lá em o que seria um modelo HyFlex. Seria a Católica ter uma estrutura de tecnologia, de câmeras, de internet de qualidade, montado para que aquela mesma aula que eu dou presencialmente lá na sala da Católica, em Mossoró, essa mesma aula chegasse com a mesma qualidade, né? Porque nós iríamos usar uma excelente internet, iríamos usar excelentes câmeras, excelente qualidade de áudio, porque aqui nós temos que falar em excelência de ferramentas, de recursos tecnológicos, que aí está o grande desafio, o gargalo, não só no mundo, né, da educação privada, mas sobretudo no mundo da educação pública. Então, é claro que isso nasce nos Estados Unidos, eles estão bem à frente, eles são pioneiros nesse mundo das novas tecnologias. Então, para eles, digamos, esse desafio, como veremos, não é tão grande quanto para nós aqui, né? De saber lidar com essas novas ferramentas e fazer bom uso delas. Então, o HyFlex é essa liberdade do estudante escolher. Por exemplo, eu sou estudante aqui na FACEP de Psicologia. Tem estudantes de Iracema, tem estudantes de Porto Alegre, de Martins, de várias cidades da região. Quando está chovendo, eu tenho pena desses estudantes que vêm. É claro, muitos não vêm porque o ônibus quebra ou a estrada está cheia d'água e tal. Imaginem se a instituição oferecesse de igual modo para os estudantes que não podem vir naquele dia. Então eles vão ter a liberdade. Não, eu vou assistir de casa,
por meio da plataforma oferecida pela instituição, aquela mesma aula que o Talvaci vai estar estudando presencialmente lá na FACEP. Então, eu não vou ter perda nenhuma, porque vou da minha casa, da minha comodidade, do meu quarto, usando as ferramentas que eu tenho, vou acompanhar, entendeu? Então, HyFlex é essa flexibilidade, é essa liberdade de atender da melhor forma possível às demandas do estudante, e não só, as demandas também do professor. Por exemplo, no dia que eu não posso ir dar aula na Católica, eu dou aula daqui de casa. Eu já criei, o Gerlane, onde eu vi aqui meu estúdio, eu já criei um estúdiozinho bacana. Tem aqui lâmpada na minha frente, por isso que é claro aqui, mais claro que Fátima Ernesto, que Gil Daci, né, eu vi ali, ainda está escuro. Não, eu comprei algumas lâmpadas. Por quê? Porque na impossibilidade de ir para a Católica dar aula, eu dou aula daqui. Uso a plataforma Google Meet, que é a mais usada, e busco dar a mesma aula. É claro que presencialmente eu defendo o ensino presencial, a gente ganha muito com ele, em muito sentido, sobretudo no contexto de tecnologias que nós temos, que não é o mesmo nos Estados Unidos, sobretudo no contexto de internet. A nossa internet não é a mesma, a internet de países desenvolvidos, países do primeiro mundo. Digo isso porque já morei nos Estados Unidos e morei na Itália, morei na Espanha, na Inglaterra, morei em alguns países e vi a diferença não só dos recursos tecnológicos, mas sobretudo da internet, né? Você aprender com uma internet de alta velocidade é uma coisa, não é? A qualidade, tudo, se você quer qualquer coisa, tudo é muito rápido, em questão de milésimo ali você tem tudo. Outra coisa é você aprender com a internet que a gente tem, né? Eu estou satisfeita com a minha aqui, graças a Deus, né? Naquele dia deu um problema porque me esqueci de mudar aquilo de modem, né? E aí quando eu me esqueço, mas até agora, até onde eu sei, está correspondendo muito bem. Então, HyFlex é essa combinação, tá certo? É essa combinação. Na pandemia houve uma adesão maior, e aí eu digo isso a partir da reflexão que o Brian Fay, que é o criador, digamos, desse modelo HyFlex, ele disse isso a partir do seu mundo, a partir do seu contexto americano. Também para nós aqui, o modelo HyFlex ganhou destaque, mas do nosso modo, do nosso jeito, né? Com internet ruim, sem saber lidar com as novas ferramentas. Google Sala de Aula, a gente não sabia nem que bicho era esse. Google Meet, essa plataforma que a gente usa para conversar com vocês aqui, né? Somos 18, gente, aqui na sala. Isso aqui, antes da pandemia, a maioria nem sabia que bicho era esse. E as demais plataformas que a gente começou a usar a partir da pandemia. Ou seja, a pandemia deu um up nesse novo modelo educativo. Nós menos, mas penso que os países, digamos, que estão um pouco à frente no uso, na apropriação das tecnologias, conseguiu dar uma guinada nesse mundo aí. Então, assim, e qual é a diferença entre o modelo online educativo e o modelo HyFlex educativo? A principal diferença é essa que eu coloquei aqui para vocês que estão aqui na sala, nossos guerreiros da educação online, aprendizes online. A educação online oferece uma experiência de aprendizado que combina elementos do ensino presencial e do ensino online, proporcionando simultaneamente, talvez eu possa até colocar isso depois, proporcionando simultaneamente ao estudante uma maior flexibilidade e personalização do processo de aprendizagem. Então, é uma combinação, como a gente já viu nos encontros iniciais, nos primeiros encontros, quando eu abordei a temática do online. É uma combinação do que há de melhor no mundo online do que há de melhor no mundo offline.
Então, o estudante, ele aproveita, ele utiliza do que há de melhor nesses dois mundos. No modelo HyFlex, tem como principal objetivo oferecer ao estudante a possibilidade de escolher como deseja participar das aulas, seja presencialmente ou online, com a opção de alternar entre os dois formatos conforme necessário. Lembra do exemplo que eu usei? Estudante aqui da FACEP, lá de Iracema, lá de Martins, período de inverno. Ou algum problema, o ônibus quebrou. Ok, quebrou de boa. Não vou deixar de participar da aula porque o ônibus quebrou. Do meu quarto, se eu tenho internet em casa, se não, vou para a internet da praça, ou do vizinho, ou da casa da vovó, ou da casa do tio. Hoje internet, na minha casa não tem, mas do vizinho a gente pode roubar o Wi-Fi do vizinho, ou pedir emprestado, meio quilo de internet, por R$1, que é mais barato do que ir para sair de Martins para cá, arriscando a vida, de noite, nesses buracos e por aí vai. Então veja, eu escolhi, no HyFlex eu escolho, não vou porque está chovendo. Portanto, de casa vou assistir a mesma aula que Talvaci está lecionando lá na FACEP, e por aí vai. Exatamente, essa observação de Núbia aí é interessante, Vou até ler aqui para vocês que estão nas outras plataformas. A nossa Núbia é uma guerreira lá de Dr. Severiano. Vivenciamos o modelo HyFlex de forma precária no retorno da pandemia, quando foi colocado que o ensino seria presencial, porém não obrigatório para todos, porque quem tivesse comorbidades poderia optar pelo não retorno. Experiência frustrante pela ausência de recursos. Exatamente, a diferença entre o HyFlex em países desenvolvidos como nos Estados Unidos, onde a experiência pioneira lá, e a nossa experiência é grande por causa de falta de recursos, e eu diria mais, Núbia Cristina, falta de formação digital, de letramento digital. A gente percebeu ali na pele, na época, que não basta a gente ter os recursos, se a gente não sabe lidar com eles, ou não sabe usar esses recursos, Então, esses são os grandes desafios, como veremos já aqui. Depois, no modelo online, a interação social pode ser mais desafiadora, porque requer presença e habilidades em dois ambientes, no online e no offline. Se o modelo online é a combinação do que há de melhor no on e no off, no HyFlex a gente escolhe, o estudante escolhe qual desses dois modelos mais lhe representa, tá certo? Como diz aqui, a interação social pode ser mais natural, pois o estudante escolhe o melhor formato para interagir com professores e colegas. Digamos que esse modelo HyFlex é um caminho de preparação para essa nova modalidade online de ensino-aprendizagem. Eu compartilhei com vocês lá uma proposta de artigo, está lá na frente, mas é o título do artigo publicado por Eliane Skelleman e José Antônio Marques Moreira. O título do artigo é Ensino Remoto Emergencial ao HyFlex, um possível caminho para a educação online. É o título do artigo. Sugiro vocês, se quem desejar, sugiro a leitura desse artigo. A Eliane Skelleman, ela é da Universidade de Unicinos, dos jesuítas, e é uma pesquisadora que escreve muito sobre essa mudança paradigmática no sistema educacional, passando desse modelo tradicional para esse modelo de educação online. Então, essa aqui está a diferença entre o online e o HyFlex, é que o online a gente lida com esses dois mundos. O HyFlex, o estudante, ele tem, digamos, a liberdade de escolher aquele modelo que melhor lhe representa, que melhor corresponde com as suas demandas, com as suas necessidades, conforme exemplos usados aqui
anteriormente. Bem-vindas vocês que chegaram ultimamente, Elizabeth que chegou ultimamente, Cecília que chegou ultimamente, né? Nós estamos aqui na sala do Google Meet, mas também estamos ao vivo aqui no Insta, compartilho depois aqui no canal YouTube. Este é o nosso 6º encontro, gente, e o nosso papo hoje é sobre modelo educativo HyFlex. Como elaborar uma aula HyFlex? Primeiro, conteúdo adaptado para as modalidades presencial e online. Slides, vídeos, plataformas gamificadas, gravação. Ou seja, para nós professores é mais difícil pensar ou elaborar uma aula pensando nesses dois públicos. Eu já fiz algumas vezes essa experiência como professor na Católica, na pandemia, com os recursos que a gente tinha. Por isso, concordo com Núbia. Foi uma experiência frustrante. Primeiro porque os recursos não correspondiam, a internet não ajudava tanto, o áudio não era tão bom, a câmera a câmera que usava era a câmera aqui do laptop, que também não tinha a qualidade desejada. Ou seja, os recursos não estavam ali à altura para a gente fazer uma sala HyFlex, entendeu? Veja como é importante o investimento em recursos, em tecnologias, para a gente poder elaborar uma aula HyFlex. Usar recursos tecnológicos acessíveis para todos os estudantes. Quando eu digo isso, o estudante que está lá na casa, que vai assistir a aula de sua casa ou de onde ele estiver, ele sabe lidar com aquela plataforma que o professor vai utilizar, né? Se ele vai utilizar Google Sala de Aula, ele sabe, aprendeu a lidar com o Google Sala de Aula, aprendeu a lidar com o Google Meet, aprendeu a lidar com o Kahoot, com as plataformas gamificadas. Ele tem habilidade para isso. Então, os recursos tecnológicos e saber lidar com eles é fundamental. Por isso, precisa de toda uma formação para a gente poder aplicar um HyFlex e um HyFlex que funcione em nossas salas de aulas. Depois, garantir que os equipamentos estejam disponíveis tanto na sala de aula quanto no ambiente online. Isso inclui câmeras, microfones, som, tablet ou computadores e internet de qualidade. Muitos podem dizer, tal você está viajando demais. Não, talvez hoje a gente esteja, isso aqui é coisa de daqui a 5, 10 anos. Pode ser que demore tudo isso, para que isso aqui seja realidade. Mas na velocidade que a gente está, nós em breve, eu penso, esse é um prognóstico, não é nem profecia, é prognóstico, nenhuma instituição educativa nos próximos anos vai pensar as suas arquiteturas, as suas salas de aulas, os seus ambientes, as suas forças ambientais, dentro do conceito do OnLife. Ninguém vai pensar as suas ambiências de ensino e aprendizagem sem ter em mente esse modelo, não só HyFlex, mas esse modelo OnLife, essa cultura OnLife de ensinar e de aprender. Pode ser que nós estejamos um pouco na frente aqui, nós brasileiros. Talvez esse discurso aqui que nós estamos fazendo nessa madrugada, para muitos pode soar um discurso ainda profético. Ok, se é, parabéns. Nós estamos liderando esse negócio aqui. Somos os pioneiros na coisa, oxalá. Claro que tem muitos outros professores por aí conversando sobre isso. Mas para dizer que nós caminhamos para isso. E imagine se nós formos os mais preparados, porque nós tivemos em abril de 2023, imagine daqui a 1 ano, 2, 3, esses discursos nas salas, nos departamentos de escola. Ok, em 2023, em abril de 2023, na madrugada lá com um doido lá do Venha Ver, a gente conversou sobre isso e viu que funciona em muitos países.
e que pode funcionar pensando nessa flexibilidade. Ao estudante que por um motivo ou outro não pode estar em sala de aula porque está doente, porque o ônibus quebrou, porque não quer mesmo ir para a sala de aula, porque prefere assistir aquela aula, porque os meus... Entendeu? É isso, é pensar no ser humano, é pensar no estudante e também pensar no professor e por aí vai. Estratégia de engajamento para uma aula exitosa precisa motivar os estudantes, né? Talvez seja mais difícil engajar e motivar estando nesses dois ambientes simultaneamente, pelo menos requer do professor mais flexibilidade também mental, no sentido de ser mais criativo, de ousar mais, de pensar nesses dois públicos, né? Mas é muito importante. E depois, avaliação formativa continuada nas modalidades on e off. Esse negócio de duas avaliações por semestre, né? Com aquelas provas usadas por nossos professores, coisa do século XVIII, isso não funciona no modelo HyFlex. Então é avaliação diagnóstica, formativa, permanente, continuada, usando as plataformas que são administradas pela inteligência artificial e, portanto, vamos ter a possibilidade de personalizar essas avaliações, acompanhar de forma personalizada o desempenho de cada estudante, sem estresse, de boa, porque no final, na entrega das avaliações, a gente tem ali, em tempo real, quem passou mais tempo em cada pergunta, qual a dificuldade de cada estudante, em qual área e por aí vai. A gente sabe quem usa plataformas gamificadas ou plataformas de inteligência artificial, a gente sabe o quanto a gente ganha avaliando os estudantes por meio dessas plataformas. Os desafios, vocês já apresentaram aqui, a Núbia já apresentou talvez os principais desafios, é esse aí mesmo, Núbia: infraestrutura tecnológica, recursos tecnológicos, formação online dos professores e estudantes, né? O HyFlex nos leva para esse novo nível, o modelo on-life, tá certo? Veja que o meu desejo aqui lá no início da primeira aula eu falei para vocês, né? Preparem-se, vocês que vão estar nesse curso Professor Online, no final vocês vão passar para um novo nível, para uma nova compreensão, para uma nova leitura desse mundo tecnológico, né? Então, é isso mesmo. Equidade no acesso e na apropriação das modalidades de ensino. Portanto, equidade aqui é o mesmo acesso que o estudante presencial tem do conteúdo, também o estudante que está lá na roça com a internet vai também ter o mesmo acesso. O professor vai usar as melhores estratégias para que a mesma aprendizagem que o estudante presencial tem, o estudante lá de Martins, lá de Iracema, lá de Pau do Céu, que estuda em Mossoró, também vai ter, porque os recursos, a metodologia, né, os meios usados vão ser os mesmos, né? A aprendizagem vai ser a mesma. Claro que a gente sabe, mais uma vez, o modelo presencial a gente ganha, dependendo também, atenção, socorro, luz, dependendo, lógico, da metodologia, da motivação do professor. Tem professor que vem dar aula presencialmente, mas vem morto, sem motivação, né? Não está presente com os estudantes. Você já viu algum professor dando aula e não está conectado com os estudantes? Está usando os slides lá, mas ele está no seu mundo. É como que ele estivesse em sala de aula, mas não está. Não faz sentido, gente. Meu queridinho, não faz sentido. Passar 1 hora, 2, 3 ali e não se conectar, não olhar nos olhos. Claro que aqui é difícil, por exemplo, nós estamos aqui na sala 20, claro que madrugada, cada um de vocês está aí na cama de vocês, não é fácil ir para uma mesa na cozinha, criar ali um ambiente, fazer um café, um chá, ligar a câmera aqui, fazer como vamos interagir. Eu entendo esse nosso mundo que é um pouco difícil. Mas em sala de aula, não, nós estamos cara a cara com os estudantes, olho no olho, olhar nos olhos da galera. E aí, como é que está o sentimento?
Fátima Ernesto, por exemplo, ligou a câmera aqui, mas está escuro, estou vendo só o reflexo dos óculos de Fátima Ernesto, né? Para dizer que é diferente, né? Veja que a gente perde muito na qualidade da interação. Por último, avaliação do aprendizado com plataformas personalizadas, como eu falei, também é um desafio, porque primeiro a gente tem que aprender a lidar com elas e por aí vai. As vantagens, claro que são muitas, coloquei, além dessas daqui, a questão da flexibilidade, a questão do estudante escolher de onde quer aprender, aprendizagem personalizada, isso para mim é a principal vantagem, e a gente caminha para isso, personalização do ensino, nós já trabalhamos isso aí. Otimização de tempo e dinheiro. Gente, vocês sabem quanto eu gasto de combustível toda terça indo para Mossoró dar aula? E a mesma aula, imagine se eu dessa mesma aula aqui da minha sala, da minha comodidade aqui, com os meus recursos. Imagine, sei lá, um estudante que estuda, quem é lá de Açu, lá e vem para minha aula lá na Católica, os riscos que esse estudante está tendo à noite nas estradas, o tempo que ele perde, 1 hora esperando o ônibus, outra hora para ir, outra hora para voltar, o pneu fura, o risco de sofrer acidente, gastar dinheiro comprando lanche, comprando aquilo e tal. Minha gente, se a gente for observar, a gente tem muitos ganhos, tem perdas, mas os ganhos são bem maiores. Por isso que esse HyFlex é um passo para a gente realmente entrar nesse novo estágio da educação online. Depois, inclusão tecnológica. Né? Claro que a instituição que pensa no modelo HyFlex, antes de pensar no modelo HyFlex, ela tem que pensar em recursos tecnológicos, conforme Núbia colocou aqui. Né, em equipar a sua escola ou o seu ambiente de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades importantes. A pandemia, por exemplo, acelerou muitas habilidades nossas, né? A gente não sabia lidar com isso daqui, a gente não sabia o que era Google Sala de Aula, a gente não sabia, de repente, Talvaci, lá do Venha Ver, lá do sítio, inventou cursos. Cecília aqui foi também junto comigo, fomos pioneiros nesse negócio aí. Muitos de vocês aqui, tem aqui Gildaci, Gerlândia, muitos vivenciaram isso. Pois é, nós aceleramos algumas habilidades, né? Para dizer que quando a gente insere um novo modelo educativo dessa natureza, a gente também acelera novas habilidades nesse campo, né, da educação. Então eu defendo essa educação HyFlex online. No futuro caminhamos para isso, uma educação mais inclusiva, democrática, flexível, adaptada às necessidades de cada estudante. Eu acredito que a educação online HyFlex pode revolucionar o futuro da educação. E nós, nessa madrugada, estamos aqui conversando sobre isso. Penso que vamos estar mais preparados do que muita gente quando a gente vê acontecer na prática essa educação. O Menino que Descobriu o Vento é um filme que sugiro que vocês já assistiram, mas quem não assistiu, assistam nessa perspectiva, né, do acesso ao conhecimento, do querer fazer do conhecimento quando não se tem na sua escola, no seu estado, na sua cidade. Procure nos livros, procure na sua casa ou no seu entorno. Esse menino aí que, baseado numa história real, né, mostra o que é possível fazer quando se tem dedicação e por aí vai. Né? E graças é um filme, Vanusa, emocionante, porque ele salva não só a vida dele, mas salva a vida da aldeia a partir, né, da decisão de aprender, o autodidatismo aí, né? Eu acho que é isso. O mundo pertence aos loucos, como esse menino aí. A sugestão de livros é aquilo, vocês vão clicar nessa revista aí, e clicando nessa revista, vocês vão acessar o artigo que traz esse nome, Ensino Remoto Emergencial ao HyFlex, um possível caminho para a educação online. Beleza?
O nosso próximo encontro é daqui a 15 dias. Conteúdo já tenho, quero experiência. Essa é uma frase de um estudante, tá certo? Cultura make. Então nós vamos abordar diretamente a importância da cultura make na educação. Alguma pergunta, gente? Vocês têm 30 segundos para fazer perguntas. Quem desejar fazer perguntas, senão o nosso Nonato já está na agulha para correr para cá, porque tem corrida daqui a pouco. 7 horas tem uma palestra sobre Páscoa numa escola lá de Rafael Fernandes. Não sei se a diretora está aqui na sala. E a semana hoje, o dia de hoje promete. Alguma pergunta, alguma curiosidade? High Flex na veia, o que é que acharam? É isso mesmo? Estamos preparados para quando isso entrar na vida da gente? Cecília Pinheiro, obrigado, minha querida. Só agradecer por tudo, padre. Ok, galera. Agradeço imensamente pela presença de vocês. Obrigado, Núbia. Eu nunca tinha ouvido falar desse tema. É exatamente isso. Olha aí. Meu objetivo é trazer temas novos que despertem curiosidade. Vocês, é claro, depois vão ler os artigos que eu estou sugerindo. Obrigado, Elizabeth. Vamos então cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos trabalhos. Vocês vão fazer café aí para a galera. Obrigado, Paula. Já vou aqui me desconectando. Você que está no Insta, não esqueça de dar aquele like aí, de compartilhar. Penso que você pode ajudar também muita gente. Um abraço, gente. Até próxima quarta com os nossos aprendizes online.